Então, galera, beleza? Bora estudar? Vou falar hoje sobre um detalhe muito importante que é a notação científica. Na verdade, aqui vão algumas dicas, não só sobre notação científica, mas como operar com as potências de 10 e depois da notação científica a gente determinar a ordem de grandeza do número. Então a gente vai ver nessa aulinha bem rapidinho de hoje essas informações que são muito importantes. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre potência de 10. Olha só, por que as potências de 10 são tão importantes para a gente? A gente vai fazer um videozinho também, eu vou colocar depois o link aí para a gente poder seguir, para vocês poderem seguir, sobre mudanças de unidade de medida, né? Por que a notação científica, aliás, por que as potências de 10 são tão importantes para a gente? Porque é na potência de 10 que se expressam as ordens de grandeza de um número, o tamanho de um número. E em ciências, em física, a gente lida com números muito grandes e números muito pequenos. Então a notação científica é muito importante para a gente entender o tamanho do número. Mas antes disso, reparem no seguinte. Vamos pegar aqui um número qualquer. 4,350. Reparem esse número, 4,350. 4,350. Reparem no seguinte. Se a gente multiplicar esse número por 10... for na calculadora e fizer 4,350 vezes 10 igual, o que vai acontecer? Então, vezes 10 vai dar 43,50. Então, multiplicar esse número por 10 quer dizer que essa vírgula pula uma casa para cá. Se a gente multiplicar por 10 duas vezes, a vírgula vai pular para lá mais uma casa, ou seja, 4,350 vezes 10. Duas vezes, e aqui já vai um pedaço da nossa dica. Então aqui é vezes 10 uma vez, e aqui é vezes 10 duas vezes. Isso é igual a vírgula, então passa para cá duas casas. Então vai ficar 435,0. Então todas as vezes que a gente multiplica um número por 10, uma vez, a vírgula salta uma casa para a direita. O número vai aumentando e a vírgula vai pulando uma casa para a direita. O contrário também é fácil de entender. Se a gente divide por 10 uma vez, a vírgula que estava aqui salta para cá. Então, 43,50 dividido por 10 uma vez, a vírgula vem para cá uma casa. Vira 4,350. Se a gente pegar esse número aqui e dividir por 10 duas vezes, a vírgula salta para cá uma casa e salta para cá mais uma casa. Portanto, lembrar sempre, multiplicar por 10, a vírgula passa para a direita, aumenta uma casa decimal e e dividir o número por 10, a vírgula vai saltando para a esquerda, reduzindo uma casa a cada vez que se divide um número por 10. Tudo certo? Bom, outra coisa que eu quero que vocês reparem é o seguinte. Quando a gente usa a potência de 10, na verdade, isso é para qualquer potência, quer dizer o quê? 2,00 vezes 10 duas vezes, isso aqui vai dar 200. Na verdade, isso aqui é um jeito elegante de se escrever o número 100. Então, a partir de agora, vamos pegar o hábito de não escrever mais os números múltiplos de 10 com esse tanto de zero. Então, 10 é isso aí. A gente não coloca o expoente lá, número 1, porque todo mundo sabe que ele já está lá. O número 100 é esse aqui, 10 ao quadrado, que são os dois zerinhos que a gente usa para escrever o número 100. O número 1000 a gente vai escrever assim. 10 à terceira. 10.000, 10 à quarta. 100.000, 10 à quinta. 1 milhão, 10 à sexta. E assim por diante. Então, se a gente tiver, por exemplo, o número 2 multiplicando 10 3 vezes, 2 na calculadora. 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10 igual, isso vai dar 2.000. Então, isso aqui é o tal do 1000 que a gente chama, né? Que não vamos mais escrever 1000. Vamos evitar esse tanto de zero. Então, assim, a gente multiplica o número 2 por 10 3 vezes.
Agora, uma coisa que muita gente não percebe é isso aqui, ó. O que quer dizer esse expoente negativo? Quando o expoente é positivo, todo mundo deduz muito facilmente o que isso quer dizer. Quer dizer que eu estou multiplicando o número 2 por 10 3 vezes. 2 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Agora, o que é esse númerozinho expoente aqui negativo? Quer dizer que agora nós estamos dividindo o número 2 pelo 10 3 vezes. Então, na calculadora vai ficar 2 dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, igual, isso vai dar 0,002. Reparem que a vírgula estava aqui, ó. Quando eu dividi por 10 uma vez, veio para cá, mais uma vez veio para cá, mais uma vez veio para cá. A gente então coloca esse zerinho aqui para a vírgula não ficar sem nenhum número antes. Tudo bem, gente? Então, vamos evitar de escrever 0,002 e vamos começar a escrevê-lo assim, ó, 2 vezes 10 a menos 3. Aliás, o expoente positivo quer dizer que aquele número está sendo multiplicado repetidamente. E o expoente negativo quer dizer que o número está sendo dividido repetidamente. Então, se eu tivesse assim, 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vezes 3, 75. Agora, se esse número vier assim, 3 vezes 5 a menos 2, quer dizer que eu vou dividir o 3 por 5 duas vezes. Eu vou fazer 3 dividido por 5, dividido por 5 de novo. E mais um detalhe importante. Se eu tiver um número assim, ó, 5 dividido por 2 elevado a menos 2. Muitos alunos veem essa expressão aqui e saem correndo de medo, porque tem um denominador nessa fração com um expoente negativo e ninguém entende o que isso quer dizer. Gente, é muito simples. Quando vocês tiverem um denominador com expoente negativo, aliás, quando vocês tiverem um expoente negativo, invertam esse número, mudem ele de posição dentro da fração. Se tiver aqui no denominador, coloca no numerador. Se tiver no numerador, coloca no denominador. E não se esqueçam só de mudar o sinal do expoente dele. Então, esse número aqui, que está aqui embaixo, eu posso escrevê-lo aqui em cima. É só não esquecer de colocar o sinal positivo no expoente dele. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 5 igual a 20. Se eu tivesse um número assim, 10 vezes 2 elevado a menos 2, o que é isso? É o 10 dividido pelo 2 duas vezes. Quando vocês virem o número negativo lá no expoente, né, não tem problema com ele, passa ele para baixo da fração e coloquem ele positivo. Não tem nenhum problema. Daí, ó, é o mesmo número de antes. 2 dividido por 4 igual a 2,5. Pronto. Só isso. Então, olha só. Esse número aqui, 4,35 vezes 10 elevado à quarta, é um número que está em notação científica. Então, o que é notação científica? A notação científica é uma forma de se escrever os números de maneira a observar neles a ordem de grandeza deles, o tamanho deles. É a forma com que a gente costuma, em ciências, escrever os números para que a gente observe a magnitude do número. Então, se alguém fala assim, centenas de pessoas compareceram à passeata em comemoração. Quando fala centenas de pessoas, não precisa ter uma precisão em 104 pessoas. Não, só de falar centenas já dá uma noção de quantas pessoas compareceram àquele evento. Então, é uma forma da gente ter uma noção de qual é o tamanho do número. Agora, para se escrever um número em notação científica, tem alguns critériozinhos bem simples. Um número em notação científica será sempre escrito dessa forma. Um número qualquer, x, não importa, que virá multiplicado por uma potência de 10, com um número no expoente inteiro positivo ou negativo. Agora, esse x aqui, que é o número que virá multiplicando a potência de 10, ele obrigatoriamente deve ser menor que 10. Então pode ser 9,9, 9,8, 9, 8, 7, não importa. Mas ele tem que ser maior
ou igual a 1. Então, nunca aparecerá uma notação científica com 0, alguma coisa. Nunca. O primeiro número, aquele que virá multiplicando a potência de 10, deve estar compreendido entre 1 e 10. Podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Ele tem que ser um pouquinho menor do que 10, porque se ele for maior do que 10, ele vai alterar esse expoente aqui. Então, 9, alguma coisa, tudo bem. 1, alguma coisa, tudo bem. 0, alguma coisa, não pode. Tudo certo? Então, vamos ver aqui, ó. Imaginem esse número aqui. 7.254,8 para a gente escrevê-lo em notação científica. É bem fácil. É um número x, que é ele que já está aí, multiplicado por uma potência de 10. Então, já comecei a ajeitar o número para ele ficar bonitinho, igual a notação manda. Mas reparem que se eu multiplicá-lo por 10, simplesmente, ele vai deixar de ser 7.254,8 e vai passar a ser 72.548, porque essa vírgula vai pular para cá. Mas tem um jeito de a gente colocar aquele 10 ali e não alterar o número. É só fazer assim, ó. Multiplicar por 10, 0 vezes. Que na verdade é 1. 10 elevado a 0 é 1. Então esse número continua sendo 7.254,8. Só que reparem bem, qual é o valor desse número que interessa para a gente naquele x, naquele intervalo entre 1 e 10? Eu vou ter que reduzir esse número, que é 7.200 e tanto, vou ter que diminuí-lo até virar quanto? 7. Ou seja, eu vou dividi-lo por 10 várias vezes até ele ficar pequeno e caber naquele intervalo entre 1 e 10. Então, quantas vezes eu tenho que dividir, porque ele é muito grande, dividir esse número por 10 para ele caber nesse intervalo aqui? É só contar a quantidade de vírgulas. Ela vem para cá uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, eu dividi esse número por 10 3 vezes. Mas eu não posso simplesmente dividir o número por 10, senão eu vou alterar o número. Então, já que eu dividi por 10 3 vezes, eu vou multiplicar por 10 3 vezes do outro lado, para não perder o número. Então, eu vou multiplicá-lo por 10 3 vezes. Pronto, só isso. Então, vai ficar 7,254, aliás, 2548 vezes 10 a 0 mais 3, 3. Pronto, agora o número está em notação científica. Esse aqui está entre 1 e 10, maior do que 1, ou igual, menor do que 10, vezes uma potência de 10 com expoente inteiro positivo. Certo? Vamos fazer mais um aqui, ó, para a gente pegar o jeito. 42, 37, 8,6 em notação científica. É um número enorme, né? 42.378 vezes 10,6 vezes 10 a 0. Pronto, tá aí. Eu já comecei a ajeitar o número. Quantas vezes nós vamos ter que dividir esse número por 10 para ele caber naquele intervalo? É só contar a quantidade de vezes que a vírgula vem para cá. 1, 2, 3, 4 vezes. Se eu dividir por 10 4 vezes, eu vou ter que multiplicar por 10 4 vezes lá. Então vai ficar 4,23786 vezes 10 elevado a 4. Pronto. Está agora em notação científica. Tudo bem? Vamos fazer mais um aqui para a gente entender direitinho e não errar mais isso. 0,00048. Esse agora é um número muito pequenininho. Ele é quase zero, né? Como a gente costuma dizer, ele não é zero de preguiça. Ele é quase zero, 0,0000. Ele está fora desse intervalo aqui, ele é menor do que 1. Como que a gente, então, escreve esse número em notação científica? Fácil. Coloca o 10 a 0 lá. E agora, ao invés de dividir por 10, nós vamos ter que multiplicar por 10 muitas vezes. Um número que é quase zero. Para ficar maior do que 1, tem que ser multiplicado por 10 várias vezes. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então vai ficar 4,8. Se eu multipliquei por 10 4 vezes, eu vou dividir por 10 4 vezes. Então 4,8 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Vamos mais um para a gente praticar? 0,0000075 vezes 10 a oitava. Esse número está em notação científica? Não, não está.
Apesar de já haver uma potência de 10 com número inteiro positivo ali, eu não tenho esse número x dentro daquele intervalo. Então vamos colocá-lo no intervalo. Qual que é o número daqui que nos interessa? 7,5 para caber nesse intervalozinho. Quantas vezes nós teremos que multiplicar esse número por 10 para que esse número, que é quase zero, se tornar 7,5? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, se eu multipliquei ele por 10 6 vezes, para ele virar 7,5, eu vou ter que tirar 6 10 daqui. Eu aumentei 6 10 ali e vou retirar 6 10 de lá. 7,5 vezes 10 ao quadrado. Agora eles têm a notação científica. Fácil, gente. Beleza, lá nos exercícios a gente pode praticar um pouquinho isso aí, exercícios de dilatação térmica, sempre tem operações com essas potências de 10. Deixa eu só mostrar aqui dois tipos de operação para vocês entenderem e não se confundirem mais com isso. Reparem bem. 2,4 vezes 10 ao cubo mais 5,2 vezes 10 ao cubo. Como é que a gente faz essa operação? Reparem que a gente está somando aqui. Então, 2,4 vezes 10 ao cubo mais 5,2 vezes 10 ao cubo, posso somar? Posso, por quê? Porque esse 2,4 está multiplicando um número que é igual dos dois lados. Então a gente pode entender como se esse 10 ao cubo fosse um número x. 2,4x mais 5,2x dá quanto? 2,4 alguma coisa mais 5,2 da mesma coisa dá quanto? 2 e 5 dá 7. 4 e 2 dá 6, x. Lembrando que esse x quem é? É o 10 ao cubo. Trabalho, um pouquinho de trabalho vai dar quando aparecer isso aqui, ó. 2 vezes 10 à quarta, mais 3 vezes 10 ao cubo. Como é que eu somo isso? Eu não posso somar esses dois números assim. Por quê? Porque esse carinha aqui que multiplica o 2 e aquele que multiplica o 3 não são iguais. Então, isso aqui é um x e aquele lá é um y. Como é que eu somo 2x com 3y? Não dá para fazer essa soma. Então, eu coloco tudo igual a x ou tudo igual a y. Uma alternativa seria, por exemplo, escrever assim, ó. Vou acrescentar um 10 aqui e vou retirar um 10 dali. Pronto, agora eu posso somar, porque eles são termos semelhantes. 20x mais 3x dá 23x. É isso aí. Agora eu posso somar. Tudo bem, gente? Então, sempre com a cautela de quando for somar, reparar se as potências de 10 estão com o mesmo expoente para a gente poder somar ou subtrair direto um com o outro. Se não, acrescenta ou retira um 10 de um ou do outro para que eles fiquem com potências de 10 semelhantes. Já se fosse um produto, 2 vezes 10 à quarta vezes 3 vezes 10 à sexta é igual a quanto? Esse número está multiplicado por 10 4 vezes. E está multiplicando este, que está sendo multiplicado por 10 6 vezes. Então, 2 vezes 3 dá 6, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Multiplicar por 10 4 vezes e multiplicar por 10 6 vezes é multiplicar por 10 10 vezes. Como a gente aprendeu lá no fundamental, conserva a base, somos expoentes. Então multiplicar é bem mais simples, não tem que acertar nada. Se fosse assim, por exemplo, 3 vezes 10 a menos 2 vezes 4 vezes 10 à quarta. Ó, 3 vezes 4, 12. Está dividindo por 10 duas vezes e está multiplicando por 10 quatro vezes. Se divide por 10 duas vezes e multiplica por 10 quatro vezes, qual que é o saldo disso? É multiplicar por 10 duas vezes, porque dividiu duas, multiplicou 4, então acabou dividindo, aliás, multiplicando duas vezes. Como a gente aprendeu lá no fundamental, conserva a base e somos expoentes. Menos 2 mais 4 igual a 2. Tá aí. Tranquilo, gente? E para a gente encerrar, repara esse número aqui. 3,5 vezes 10 ao cubo.
Esse é o número 3.500, que vocês já perceberam. Qual é a ordem de grandeza desse número? Ou melhor, qual é o número que melhor representa esse valor aqui? Ele está mais bem representado por 100 ou por 1.000? 3.500 está mais bem representado por 1.000? Então, se a gente tiver um evento na rua acontecendo com 3.500 pessoas, a gente tem a ordem de grandeza de milhares. Então, a ordem de grandeza é esse número aqui, ó. Certo? Agora, quando é que isso vai ter um detalhezinho que a gente precisa pensar a respeito? Quando acontecer, por exemplo, isso aqui, ó. Repara, 8 vezes 10 ao cubo. Vou colocar 8 vezes 10 ao quadrado para ficar mais fácil da gente pensar. Por aquela observação anterior, a gente poderia pensar que a ordem de grandeza desse número é 10 ao quadrado, que é 100. Então, se eu disser 8 vezes 10 ao quadrado, ordem de grandeza, 100. Então, é da ordem de centenas. Mas reparem, se houver uma manifestação e a previsão for de 800 pessoas, os organizadores vão se preparar para levar centenas de pessoas ou milhares de pessoas? Eles vão se preparar para milhares de pessoas. Então, 8 vezes 10 ao quadrado, que é 800, é mais bem representado por 1.000 do que por 100. Então, esse número aqui agora não é mais a ordem de grandeza desse número. Ele está corretamente escrito em notação científica, mas a ordem de grandeza dele não é mais 10 ao quadrado, é 10 ao cubo. Então, o critério é o seguinte: quando a gente colocar o número em notação científica, dentro daquelas condições, observem esse valor x, que vai estar entre 1 e 10, estão lembrados, né? Se ele for menor ou igual a 5, a ordem de grandeza é aquela mesma. A ordem de grandeza é 10 elevado a n. Se ele for maior que 5, por exemplo, 8 vezes 10 ao quadrado, a ordem de grandeza é aquela potência de 10 com um n acrescido de 1. Então, qual é a ordem de grandeza de 6 vezes 10 à quarta? Não é maior do que 5? Então é 10 à quinta. Não é que eu vou escrever 6 vezes 10 à quinta, não é isso. O número está correto aqui, só que a ordem de grandeza dele é 10 à quinta. Se eu tiver 3 vezes 10 à oitava, qual é a ordem de grandeza dele? 10 à oitava mesmo. Por quê? Porque esse cara aqui é menor do que 5. Fácil. 4 vezes 10 a... Não. 7 vezes 10 a menos 3. Qual a ordem de grandeza desse número? Esse cara aqui não é maior do que 5? Então acrescenta 1 lá, ó. Então vai ser 7 vezes 10 a menos 3, mais a ordem de grandeza é 10 a menos 2. Bom, nos exercícios vamos praticar isso aí, para a gente não errar questões importantes por bobeirinha. Tudo bem, gente? Muito obrigado, valeu, um grande abraço.